E aí pessoal, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. A gente continua estudando o gênero romance e hoje nós vamos relembrar na verdade, duas habilidades, né, que a gente vai observar nesse gênero. Quais são essas habilidades? Localização de informações implícitas e localização de marcas que evidenciam o locutor e o interlocutor dentro do texto. Bem, eu não me aprofundei muito porque essas são habilidades que a gente já estudou em outros gêneros e não vai haver muita diferença. Então, o que foi que eu fiz? Peguei uma parte do livro que a gente leu, que a gente trabalhou desde a semana passada, Viagens de Gulliver, para que vocês identificassem, para que a gente identificasse junto essas duas habilidades no texto que a gente já leu, tá bom? Então eu trouxe aqui um trechinho do segundo capítulo do Viagem de Gulliver, fazendo aqui a leitura breve para vocês. O resto do dia foi muito estranho. Pedi que me libertassem, mas eles não entenderam. O tal chefe foi muito atencioso e mandou que me dessem comida. Os homens pequeninos soltaram as amarras do meu braço direito e assim eu pude pegar as iguarias que haviam colocado sobre uma toalha estendida na areia. Ofereceram-me uns 30 ou 40 frangos, que eram do tamanho de uma asa de passarinho. Para acompanhar, tomei copos de vinho do tamanho de um dedal de costura. Aquela comida bem feita e saborosa me fez recuperar o cansaço, mas o vinho me deu muito sono. Adormeci, porém antes ouvi muitos deles dizerem insistentemente a palavra Lilliput. Mais tarde vim a saber que esse era o nome do país onde eu estava. No dia seguinte, percebi que aquelas criaturas ainda estavam com medo de mim. Nós não conseguíamos nos falar por causa das diferentes línguas, mas através de gestos consegui que eles compreendessem que eu não pretendia lhes fazer mal. Aos poucos foram me soltando, mas um verdadeiro exército em miniatura me cercava. Quando eu fazia qualquer gesto suspeito, atiravam flechas em mim. Elas machucavam como pequenas agulhas que entravam na minha pele. Não reagi a nenhum ataque, apenas tirei as flechas do corpo e pedi para que parasse. Por fim, fui totalmente solto e pude ficar de pé. Um grito de pavor saiu da boca dos milhares de homenzinhos ao meu redor. Por isso logo me sentei e eles se acalmaram. Depois de um tempo, o chefe confabulou com várias pessoas e, por meio de gestos, o exército me fez entender que eu não devia levantar e andar até que eu devia então levantar, e andar até a capital do reino. Tomei muito cuidado para não pisar em nenhum deles. Chegando lá, fiquei encantado com o que vi. Era uma cidadezinha linda, com campos, plantações, casas, árvores, animais, flores, tudo minúsculo. As pessoas, curiosíssimas, abriam as janelas para me ver passar. Fui levado a uma igreja abandonada, que tinha uma porta grande e que seria minha casa. Para entrar nela, eu precisava me arrastar no chão. Entretanto, o local era amplo o suficiente para que eu me deitasse se quisesse. Só não era possível ficar de pé lá dentro, pois eu bateria com a cabeça no teto. No fim da tarde, o rei saiu de sua torre e foi me ver montando em um mini cavalo e acompanhado de uma pequena comitiva. Examinou-me da cabeça aos pés e ordenou que acorrentasse em minha perna esquerda um pilar da entrada da igreja. Tentei me comunicar com ele em inglês, espanhol, português, francês e italiano, mas foi impossível. Ele não entendia nenhuma dessas línguas. Por fim, foi embora e eu decidi entrar na minha nova casa e dormir um pouco. Lembra Shingeki no Kyojin, só tá faltando o Eren para poder combater o Titã Colossal. Quem assistiu Attack on Titan tá entendendo o que eu tô falando. Enfim, vamos continuar aqui. Bem, vamos identificar aqui primeiro as marcas linguísticas, né? São várias ao longo desse trecho, eu destaquei duas para que a gente observe como elas funcionam. Primeiro, aqui no início do texto, quando ele diz: pedi que me libertassem, mas eles não entenderam. Aqui a gente tem as marcas do locutor e do interlocutor. O pedi, marca do locutor, que é o narrador e a personagem principal da história nesse momento, mas eles não me entenderam. O eles e o entenderam são marcas do interlocutor, né? Agora uma curiosidade, né? Quando a gente fala em locutor e interlocutor, a gente está falando dos agentes da comunicação, quem fala e quem escuta. Nesse caso, eles se comunicavam, mas não havia o entendimento, né? Então era uma tentativa de comunicação entre o Gulliver e os homenzinhos em miniatura. Outra que a gente pode identificar aqui no texto: depois de um tempo, o chefe confabulou com várias pessoas, vamos marcar aqui, e por meio de gestos, o exército me fez entender que eu devia então levantar
e andar até a capital do reino. Olha só, pessoal. Quando falo o chefe confabulou com várias pessoas, aqui nós temos marca do interlocutor e uma coisa curiosa, né? Os gestos. Chamar atenção para isso daqui. Até então, eles não conseguiam se comunicar porque as línguas eram diferentes, mas eles se comunicavam por gestos. Chamar atenção para isso também, que a comunicação ela não se dá somente pela língua falada, pela língua escrita, mas também pelos gestos que os interlocutores usam nesse ato de comunicação, tá certo? Então nós temos também essa marca aqui, o exército me fez entender, mais uma vez, marca de quem está fazendo a comunicação, que eu devia então levantar e andar até a capital do reino. Então essas marcas, pessoal, são aquelas marcas que vão evidenciar, que vão deixar claro quem é que está se comunicando. Ou seja, elas indicam quem são o locutor, a pessoa que fala, que escreve, e quem são os interlocutores, que são as pessoas que recebem essa comunicação, que recebem essa mensagem, tá certo? Então toda e qualquer palavra que chame a atenção para isso, que deixe claro quem são esses agentes da fala, quem fala e quem escuta, os locutores e interlocutores, isso são marcas que evidenciam locutor e interlocutor dentro do texto, beleza? Agora sobre informações implícitas. Bem, esse texto é um texto bem simples, né? Então a gente não encontra tantas informações implícitas assim, pelo menos nessa parte inicial. Eu destaquei aqui para vocês, aqui já na parte final, quando o rei aparece e vai examinar o Gulliver, né? Examinou dos pés à cabeça e ordenou que acorrentassem sua perna a um pilar da entrada da igreja. Bem, o rei observa aquele gigante, né, para eles ele era um gigante, e ordena que acorrentassem, ordenou que acorrentasse minha perna esquerda a um pilar da entrada da igreja. Que a coordenação motora aqui está ajudando. Pois bem, se a gente pensar aqui, por que o rei deu essa ordem? Por que ele ordenou que o Gulliver fosse acorrentado? Bem, pessoal, isso daqui evidencia um certo temor. Evidencia que o rei temia por ele, temia pelo seu país e pelo seu povo. Então, vendo um gigante, né, vendo a condição daquele gigante, ele ficou com certo medo, ficou com certo receio. Então, ordenou que Gulliver fosse acorrentado à pilastra da igreja. Então, isso daqui, qual é a informação implícita que a gente tem daqui? Que o rei, ele ainda temia, ele não confiava em Gulliver, né? Ele temia que ele pudesse fazer algum mal a ele, ao seu povo e também ao país de Lilliput. Isso é uma informação implícita, porque ele não fala diretamente isso. Ele não deixa claro, pelo menos até esse ponto da história, que ele teme ou que Gulliver, né, pode oferecer algum perigo. Não, mas pela ordem que ele dá, a gente consegue perceber isso. Isso é informação implícita. É algo que não é dito diretamente, que não é dito claramente, mas que a gente consegue perceber, que a gente consegue interpretar a partir daquilo que o texto diz, tá bom? Como eu falei para vocês, pessoal, essas habilidades a gente já estudou bastante em outros gêneros, então a gente encerra por aqui e já parte para a nossa sugestão de atividade. Quem leu o livro até o final, espero que todos, percebeu que lá no final tem um outro roteiro de leitura, né? Um roteiro do próprio livro. Então, lá são 20 questões, 20 itens para que vocês respondam de acordo com a leitura da história. Hoje eu quero que vocês façam dos itens 1 ao 10. Porque não é para fazer o restante. O restante a gente vai fazer amanhã na nossa aula de interação, tá bom? Então, hoje respondo os itens 1 a 10 lá do roteiro de leitura. Somente resposta, não precisa copiar, tá bom? Vocês me enviam lá pelo Mob Família e amanhã a gente faz a correção, beleza? É só isso que eu tenho para hoje, pessoal. Amanhã a gente continua com o nosso roteiro e finaliza o trabalho com Viagens de Gulliver. Até!